Retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, hoje recebendo a visita do presidenciável Jair Bolsonaro. O senhor recebeu dinheiro da JBS como... Tudo bem. A legislação de 2014, você, empresário, podia doar para um partido, não para o candidato. E assim a JBS doou para o meu partido, o PP, como doou para vários outros partidos, quase R$500 bilhão. Bem, o meu partido pegou 200 mil da JBS e botou na minha conta partidária. Quando eu ouvi aquilo, eu nunca aceitei doação empresarial de ninguém, eu liguei para o partido e 2 dias depois, por cheque, eu devolvi o dinheiro para o partido e pedi do fundo partidário. Então, eu não lavei dinheiro e nem recebi dinheiro da JBS. Recebi do meu partido e devolvi para o partido. E logo depois estourou o escândalo da JBS. Já tinha um escândalo na praça e estourou a JBS. Ficou conhecido aquele tipo de transação como propina legal. Ou seja, a JBS pegou em torno de 9 bi no BNDES e mais ou menos 5% desse valor deu para partidos políticos, para que o PT conseguisse apoio dentro do parlamento. Então, não recebi, entrou na conta, mas devolvi, sem problema nenhum. Deputado, existem várias reformas para serem importantes, para serem tocadas. Como é que o senhor vai tratar isso daí com o parlamento? O Campo, a melhor reforma não é a que eu quero, nem a que você quer. É a que pode passar pelos filtros chamado Câmara e Senado. Quando chegou essa da Previdência, por coincidência, eu estava no Piauí, tá? E eu falei abertamente numa palestra lá no Piauí. A expectativa de vida aqui nesse estado é de 69 anos. Você botar 65, você está sendo no mínimo aí desumano. Vamos pensar. Tem problemas na reforma? A Previdência tem, mas não é dessa forma. É aquele remendo novo em calça velha que a nossa mãe ensinava lá atrás, tá certo? Então, essa tem que ser feita, mas não dessa forma. Temos uma proposta para começar. Tudo tem que ter um primeiro passo. E vamos ali direcionar na primeira fase na questão da reforma da Previdência Pública. Por que incorporações? Onde é que nascem os marajás? São as incorporações. Você, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, você ganha 10 mil por mês. Você fica 8 anos num cargo com comissão 10 mil. 8 anos você passa para 20. Repete, mais 8 você passa para 30. Isso não pode acontecer. Vamos primeiro tapar esses ralos. Questão de idade, você pode discutir. Por que botar 65? Hoje em dia, o servidor, homem, tem que ter 60 de idade, 35 de contribuição. Por que não falar em 61 de idade, 36 de contribuição? Vamos começar devagar. Eu lembro da imagem do meu pai, eu estou com 63. O meu pai, com 63, ele era uma pessoa muito idosa, né? Chamado de velho até, né? É diferente, nós estamos sim morrendo mais tarde, dada uma série de fatores, entre elas a questão das maravilhas da medicina. Então dá para tratar desse assunto, até porque nós temos que mostrar, né, para todos que essa Previdência vai quebrar daqui, em média, uns 10 anos. E não queremos isso. Até porque aos 63 anos o sujeito está pretendendo ser presidente da República, né? Não é mais velho, né? Com relação à reeleição, deputado, qual é a sua posição? Olha, eu fui contra a reeleição no passado por outros motivos até, porque se pagou realmente, sim, dinheiro pela PEC da reeleição no governo FHC lá atrás. Pagou. Tá? Até 2 deputados foram gravados e renunciaram ao mandato. Mas não é isso que está em jogo. Problema da reeleição. O elemento está acabando o mandato dele, às vezes ele quer esconder alguns cadáveres, ou quer a reeleição e simplesmente acaba com o seu orçamento. Faz um rombo enorme no seu orçamento. Faz dívidas, projetos mirabolantes, você vê muitas obras inacabadas. Por quê? O cara apresentou nessa época. Para mim, não tem que haver reeleição e de 5 em 5 anos é mais do que suficiente, no meu entender, para você fazer novas eleições. O senhor defende a redução do Estado? Tem que reduzir, sim. Nós temos em torno de 148 estatais. Tem estatal, Campos, se eu der para você, você não quer. Então, ela tem que ser extintas. Em especial, em torno de 40, foi feita pelo PT. Que o PT fez o seu criador de militantes, né? Lá é cabide de emprego. Então, que eu tenho conversado com o nosso economista, né? Eu acredito que em 4 anos de mandato você pode reduzir a metade o número dos ministérios. Estatais. Algumas estatais são estratégicas, você pode privatizar sim, mas tem que ver o modelo. A Embraer deu certo pelo sistema Golden Share, o governo não tem nenhuma ação lá, mas tem poderes de decisão. Exatamente. É igual, por exemplo, a Embraer vai se fundir com a Boeing ou não vai. O governo tem poder de veto no tocante a isso daí. De acordo com o modelo dessa fusão, que eu acho que é bem-vinda a fusão,
o governo dá um sinal verde. Então, as 7 estatais estratégicas, energia elétrica, Petrobras, você pode, sim, pensar até em privatizar, mas um modelo específico, onde eu vou conversar com os funcionários, vamos conversar com todo mundo. Os Correios estão com um problema seríssimo agora. Agora, olha o que ponto chegou o Correio. O PT acabou com os Correios também, não foi apenas um fundo de pensão. Hoje, a regra, né, que no passado era diferente, é que o Correio não entrega mais nada. Então, já foi a empresa modelo citada, além das Forças Armadas, como a de maior credibilidade no país. Entre elas, os corpos de bombeiro pelo Brasil também, exatamente. Sempre esteve na frente. Né? O senhor tem conversado apenas com os brasileiros, o senhor fez uma viagemzinha agora ao Oriente, mas o senhor conversa com os embaixadores, conversa com os países, eles têm medo de Bolsonaro? Estive no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, uma experiência maravilhosa, apesar de uma viagem curta, né, de 8, 9 dias. Nessa última quarta-feira aqui tive o prazer de ser convidado pelo embaixador da Espanha e mais 15 outros embaixadores presentes, Estados Unidos, Angola, Coreia, Alemanha, França, e foi 2 horas de conversa, que inclusive foi permitido que nós gravássemos a conversa, né, e nós vamos divulgar isso daí. E eu fiquei muito feliz, porque é sinal que o primeiro mundo, né, o mundo queria conversar comigo. Se queriam conversar comigo e teve uma plateia tão seleta como essa, é sinal que eles veem não só uma possibilidade de chegar, bem como, mais do que isso, resgatar a credibilidade do Brasil. É duro você sair do Brasil como empresário ou como político e ser recebido com o manto da desconfiança. Eles querem realmente, é isso. Temos que ter confiança nas nossas relações bilaterais. Inclusive, falei claramente ali, o Brasil deixará de fazer o comércio exterior com viés ideológico. Isso deixará de existir. Com relação à privatização. Acabei de falar para o Câmbio aqui, nós temos que realmente partir para a privatização, daí você diminui o tamanho do Estado, diminui a corrupção, e as estatais que, porventura, forem privatizadas, eu tenho certeza que elas alcançarão uma produtividade muito maior do que tem no momento. Isso é bem-vindo para o Brasil e nós queremos isso daí. E para finalizar, deputado. Eu queria também fazer essa pergunta. Você acha que o parlamento poderia diminuir também o tamanho? Olha, eu lembro de uma proposta do nosso querido senador Clodovil, deputado Clodovil, que eu tinha uma excelente amizade com ele, comprovada em apartes e embates em comissões, né? Ele tinha uma proposta para reduzir praticamente a metade o número do parlamento. Eu apoiaria a proposta dele, tá? Mas eu acho o seguinte, é fazer aquilo que é possível. Hoje em dia, o estado que tem mais deputados federais é São Paulo, tem 70. O menor, e aí o DF, estados menores, tem 8. Se você passar de 8 para 7 e passar São Paulo de 70 para 67, e quem está no meio diminui 2, você diminui mais ou menos 80 parlamentares, e começa a mostrar que nós queremos também dar uma certa enxugada no legislativo. Nós temos que dar exemplo. Acredito que essa proposta é excelente e nós, tudo que nós fomos apresentar ao parlamento, Câmbio, o que nós pretendemos fazer? Chamar os líderes e conversar. E não o líder recebeu via imprensa no dia seguinte uma proposta. Conversar, vamos fazer isso aqui, vamos dar exemplo. Nós temos como, através do exemplo, resgatar a nossa credibilidade. Bom, nós vamos encerrar o programa, mas antes eu gostaria de saber do senhor. O que o senhor propõe para o Brasil? O que o país pode esperar de Jair Bolsonaro? Um governo pelo exemplo, ter o Brasil acima de tudo, resgatar os valores familiares, respeitar a criancinha em sala de aula, fazer cumprir realmente a nossa Constituição, jogar pesado, até com radicalismo, na questão da segurança pública, que atormenta a todos nós. Como disse há pouco, fazer negócio com o mundo todo, através do bilateralismo, tá? Fazer o Mercosul, sem querer dar um cartão vermelho do Mercosul, mas o Mercosul ter a sua devida estatura nos negócios do Brasil, valorizar os seus homens e mulheres da segurança pública com a retaguarda jurídica, tratar com respeito às nossas Forças Armadas, nomeando um ministro da Defesa que entenda do assunto, que obviamente será um oficial general do último posto da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército, tratar com respeito à nossa mídia brasileira, que é atacada o tempo todo, era pelo PT, continua sendo
pelo Lula no momento mesmo, ainda com todos os problemas que ele tem, dizendo que vai querer o controle social da mídia, internet completamente livre, sofre restrições por parte do Facebook a conversar e liberar essas mídias sociais no Brasil, ter um programa de planejamento familiar, tá, que eu acho que é importantíssimo, não pode uma pessoa querer ter mais filhos para ganhar mais Bolsa 100 reais a mais. Não é nem Bolsa Família, né? Tem outro nome, tem dezenas de nomes essas questões. Isso chama-se Brasil Carinhoso, cada filho a mais 70 reais. Como, Campo, com 70 reais por mês, você pudesse criar um filho com um mínimo de dignidade. Você não consegue nem uma semana isso aí. Então, e outra coisa, muito junto à imprensa com verdades. Eu não vou fazer propaganda na televisão, vamos gastar? Sim, vamos gastar. Tem que gastar dinheiro com a mídia, porque é importante, não para fazer propaganda do governo, para mostrar a verdade. Não vamos gastar dinheiro dizendo que o Correio entrega carta. Alguém mais entrega carta no Brasil? Então não vai ter essa propaganda do Correio. Esse recurso ou não vai ser utilizado, vão utilizar para outras coisas junto à imprensa. E acredito dessa maneira, você tem como sinalizar que o Brasil tem como sair dessa situação. E mais ainda... E ampliar a perspectiva de trabalho. Agregar também, valor no que nós temos. Não podemos entregar nosso subsolo para nenhum país do mundo. Estamos entregando terras agricultáveis para isso, estão comprando terras agricultáveis aqui. Coloca em risco a tua segurança alimentar. Então tem muita coisa que você pode fazer, não requer um centavo do governo. Que propósito que você vai arrumar nossa malha viária, vai construir ferrovias, isso daí... Parceria público-privada você pode fazer. Agora, com o governo, não. O senhor ainda acha que a China tem que comprar o país? Eu tenho dito, repito, a China não está comprando no Brasil. A China está comprando o Brasil. O próprio Trump proibiu que empresas americanas fossem compradas por estatais chinesas. A Austrália está no mesmo caminho. Outros países estão pensando da mesma maneira. A China está na casa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a população urbana deles está crescendo. Então, eles estão investindo em outros países do mundo, como na África, é muito comum, né? Começaram na Austrália, mas estão levando, chega para lá, e aqui no Brasil, para alimentar o seu povo. Eles não estão pensando no bem-estar nosso, no bem-estar deles. E o errado somos nós. Vamos tratar a China com dignidade, vamos continuar vendendo o que nós temos aqui para eles, nossos commodities, sim, mas não deixá-los comprar o Brasil. Aí não. O Brasil é nosso e nós não podemos ser inquilino de nós mesmos. Tá certo, então. Deputado Jair Bolsonaro, foi um grande prazer tê-lo aqui no Direto de Brasília. E vamos conversar ainda muitas vezes com todos os presidenciáveis e saber das propostas que eles têm para o Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui no Direto de Brasília. E daqui um pouquinho a gente volta novamente com outro programa.